Bom, hoje vou fazer aqui uma análise, rápida, não exaustiva, sobre uma passagem bíblica que está aqui no livro de Apocalipse, E na verdade, é uma passagem do cotidiano já cristão, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto, A respeito do que se trata. E vamos dar uma analisada. Mas antes de falar desse assunto, que são os 144 mil, Me perguntaram essa semana quem são os 144 mil. Nós precisamos entender que, já que estávamos falando da literatura, do Apocalipse, é necessário saber que a literatura apocalíptica ela é cercada de simbologias, na verdade, cheia de figuras de linguagens que dificulta muitas vezes o entendimento de algumas pessoas, Aparecem muitos números, principalmente muitas coisas que acontecem no livro de Apocalipse remete muito à cultura judaica e algumas coisas que aconteceram, na história, mas que isso é necessário pontuar, E uma das coisas que permeiam alguns assuntos na Bíblia não tem nada a ver com particular interpretação, Mas o que Deus revelou para nós, Primeiro que em Apocalipse fala que o Senhor deixou ali, comunicou com João as coisas que deveriam falar para a igreja, os servos, Então Jesus Cristo foi ali, pelo Espírito de Deus, foi revelando. Mas existem algumas interpretações também, de escolas, de interpretação sobre o livro de Apocalipse, É necessário se entender isso. Existem algumas escolas que são a preterista, na verdade, a futurística, a histórica, a eclética, ou a idealista, Que tudo isso pode facilitar ou até dificultar, A linguagem que você vendo o texto, o seu pensamento, a sua forma de pensar. E eu aqui, para facilitar, o entendimento, não vou fazer nada exaustivo aqui não, mas vamos lá. Quem são esses 144 mil, Aqui em Apocalipse, vamos dar uma lida aqui, Apocalipse 7, diz assim, Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 7:2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados, que não danifiquem a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados, com eles 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Aí vem aqui Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. E clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, que prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, força ao nosso Deus, pelos séculos do século. Amém. E um dos anciões perguntou, estes que trajam compridas vestes, quem são e de onde vieram? Respondi-me, meu Senhor, tu sabes. Disse-me,
Estes que vêm da grande tribulação são aqueles que lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite do seu santuário, aquele que está sentado sobre o trono e estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre ele o sol, nem algum. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O interessante aqui é que o próprio texto ele vai explicar, né? Quem são esses 144 mil? Primeiro que aqui está falando que houve uma intervenção ali, né? Os anjos estavam ali para poder executar algo, mas foi dito, olha, não, sela um pouco aí, segura um pouco, até que sejam assinalados os 144 mil. E o texto já explica que seriam 12 mil de cada tribo de Israel. Né? Isso está aqui facilitado para cada um de nós. Aí começa a falar 12 mil da tribo de Gade, de Assé, de Naphtali. Então já está se explicando que são 12 mil da tribo de Israel. Antes que alguém diga, não, mas isso aí é a totalidade, né, do corpo de Cristo, são o que arremete os apóstolos e a igreja de Cristo. Mas é necessário nós entendermos que tem uma grande tratativa, né, de Deus com o povo de Israel. Primeiro que eles se endureceram, né, para Deus, para a pessoa de Cristo. O Senhor mesmo fala que muitas vezes quis juntar Israel, né, como uma galinha junto aos peixinhos, mas o povo de Israel sempre de coração duro, se rebelando, fazendo coisas que não deviam em muito tempo. E Deus muitas vezes levantava nações, né, homens duros, para afrontar Israel. Então, para eu que creio pelas escrituras, não é uma coisa de particular interpretação, pelo que eu observo nas escrituras, um exemplo, em 1948, quando Israel ele tem a declaração da independência, né, de Israel quando volta a ser nação, porque o povo de Israel foi espalhado, né, por várias nações. E pelas escrituras nós sabíamos, na verdade, quando chega lá em Ezequiel, aquela questão de estar falando com Ezequiel, os vales de ossos secos. Aí o próprio Deus pergunta a ele, vem cá, o que é que você acha, Ezequiel, na linguagem de hoje, né? Poderia esses ossos voltar a ter vida? Ele diz, tu sabes. Deus está falando da nação de Israel, né, que voltaria a ser nação. E essa tratativa que Deus tem com o povo de Israel, por causa do endurecimento, né, principalmente na grande tribulação, a igreja de Cristo não tem mais nada a ver com isso aí. Primeiro que a noiva de Cristo, né, quem está em Cristo, nova criatura nenhuma condenação há, né, tudo se fez novo. Então, quem recebe a Cristo, nenhuma condenação há, não tem mais nenhuma tribulação, é a noiva de Cristo, apenas está esperando o seu Senhor, né, arrebatar a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, né, porque tem a dispensação da graça, essa questão de Deus tratar com os gentios, com as nações, e tratar com o povo de Israel, por causa do dureza do coração. Então, nesse momento, Deus vai tratar com o povo de Israel na grande tribulação, usando o próprio anticristo, usando as tribulações que vão acontecer ali, tanto que há uma grande diferença, né, com o povo de Israel, porque está falando ali que quando chega a grande tribulação, Deus vai pegar ali os escolhidos, né, de Israel, a questão das 12 tribos, como se foi falado aqui, né, 12 mil de cada tribo ali, e vai usar esses judeus para pregarem ali a grande tribulação em várias nações ali, principalmente ali para o povo judeu, né? Cada dureza do coração. Então Deus vai usar aquele momento de tribulação para isso. E a igreja já foi arrebatada. Tanto que tem uma distinção aí que nessa passagem de Apocalipse 7:9, que nós acabamos de ver, se pergunta quem são esses? Aí fala, né, são aqueles que vieram da grande tribulação, são aqueles que vieram de todas as nações. Vê que há uma diferença, né? Primeiro está falando que aqueles assinalados são 12 mil de cada tribo, e agora em Apocalipse 7:9 já está falando quem são esses que vêm da grande tribulação. São aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro.
aqueles que ficaram ali, que não se renderam, de todas as nações. Mas quando está falando, né, de 12 mil, já está se falando selado ali da tribo de Israel. Então há uma diferença que você vê que 144 mil são aqueles 12 mil, né, escolhidos das tribos de Israel para pegar. E esses aqui que aparecem em Apocalipse 7:9 são aqueles, né, a grande tribulação de várias as nações. Então há grande diferença. Então há essa grande distinção de gentios e judeus, né? Por mais que a gente venha falar, não, porque agora somos Israel de Deus, aquela coisa toda, não, mas há uma tratativa de Deus, né, com o povo de Israel, né, principalmente na grande tribulação. Né? Então, isso que eu desejo, que vocês continuem estudando. Esses 144 mil é uma coisa rápida, pelo menos para poder os novos convertidos, né, ter esse entendimento. Então é isso, 144 mil são aqueles selados, né, de cada tribo de Israel, que Deus vai lá e sela para que preguem a grande tribulação. Fique na paz, que Deus abençoe vocês cada vez mais.